Nem a morte deu jeito no Bolsominion. Como é que você vai receitar cloroquina, um remédio que combate protozoários para combater vírus? Como é que você vai combater um vírus receitando ivermectina se é um remédio que combate vermes? Então, nem a morte deu jeito no Bolsominion na pandemia com a negação da ciência. Se naquela época, quando Jesus estava vivo, não deu jeito nessa gente, como é que vai dar jeito agora se é só um espírito? Antigamente Jesus era carnal, né? Não deu jeito no fariseus, de onde vem tanta mentira, porque Jesus combateu a religiosidade, né? Jesus combatia a religiosidade, de onde vinham as mentiras, é claro que era da religiosidade. Então, eu conversando agora com o Bolsominion, ele defendendo o mentiroso e a mentira sobre a questão do Nicolas. Porque ele disse que eu era mentiroso, porque eu falei que o Nicolas tinha dito que o Pix ia ser taxado. Todo mundo não dizia que o Pix ia ser taxado? Ora, existe três tipos de discurso no português. É o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O Nicolas usou o discurso indireto livre e usou ainda a indireta. Será que o canalha, né? Porque esse tipo de gente ou é canalha ou é muito bobo. Mas eu acho que talvez seja muito bobo, porque como o próprio Nicolas disse, né? As pessoas não são de esquerda porque são bobas, né? Que são tapadas, né? Então, eu disse que o Nicolas tinha dito que o Pix ia ser taxado. Então, ele disse dessa forma. Então, eu não estou mentindo. Isso existe no português. Se ele disse no discurso indireto e da forma indireta, ele disse. Não é verdade, meus amigos? E o cara defendeu, disse que eu que estava mentindo e que o Nicolas não tinha dito que o Pix ia ser taxado. Ele disse do jeito que eu falei. Ele disse como? Ele disse de uma forma indireta no discurso indireto, gente. Isso existe no português, então eu não estou mentindo, quem está mentindo é o Nicolas. O cara veio dizer que sou eu que sou mentiroso, ou seja, defendendo a mentira e o mentiroso. Entende como é que é essa gente? O Bolsominion é isso, gente. O Bolsominion, o bolsonarismo se identifica assim dessa forma. Os bandidos com a questão de armas. Você vê que o exército não sabe onde foi parar 4.000 fuzis, né? Aí liberou arma para tudo quanto é bandido, então o bandido gosta. Né? O bandido gosta do bolsonarismo. Você vê que aquele bandido que matou o petista, no outro dia o desembargador bolsonarista soltou ele, dando uma tapa na cara do Ministério Público e dando uma tapa na cara do júri e outra tapa na cara da sociedade. Aí essa coja vive dizendo, né, que o Lula defende a bandidagem, porque o Lula disse que não aguenta mais ver garotos, né, de 14, 15 anos sendo mortos pela mão da polícia. Eu também não aguento, preferia que ele estivesse trabalhando, como o Lula disse, de uma forma indireta. Né? Aí o Lula disse de uma forma direta que preferia que ele estivesse trabalhando. Eu também penso assim. Por isso que o Lula criou o pé de meia, não é isso, gente? Não foi isso, o Lula não criou o pé de meia, o Bolsonaro criou o quê? Deu arma pro povo pra um matar o outro, não foi? Não foi isso que aconteceu? Então, nem a morte, gente, dá jeito. Os bolsominions não, Jesus não dá, nem a morte não dá. Por isso, porque são pessoas ignorantes. O Nicolas mesmo já disse. O brasileiro não é de esquerda porque é ignorante. E o Bolsonaro já disse que os idiotas atraem pro lado deles. Né, gente? Os idiotas atraem pro lado deles. Por quê? Porque como é que pode... Veja bem, a gente tava conversando sobre... Tô conversando com o Bolsonaro mesmo. Sobre a questão do racismo estrutural. Existe um racismo estrutural, tá provado. 87%, segundo uma pesquisa aí, 87% das pessoas que morrem em confronto são negras. Aí uma bolsominion, pra enganar os trouxas, disse, não, a maioria da população é branca ou parda. Por quê? Porque se você juntar o percentual de pessoas pardas com as pessoas negras, vai dar 57%. Mas se você juntar o percentual de pessoas que se declararam brancas em 2022 e o percentual de pessoas que se declararam pardas em 2022, vai dar muito maior do que o que ela falou, vai dar 89,8. Ou seja, a maioria da população brasileira é de brancos e pardos. Sabe quantos por cento existe de pessoas negras se declarando negras, gente? 10,2%. E uma pessoa
que é um pardo assim escuro, né? Uma pessoa parda escura é da minha cor, porque eu sou um pardo mais claro e ele é um pardo mais escuro. Mas uma pessoa praticamente negra defendendo o racismo estrutural. Dá para uma coisa dessa? Um funcionário público, essa mesma pessoa, defende o Bolsonaro, que defende o fim da estabilidade do funcionário público. O Paulo Guedes já disse que com a nova reforma administrativa ele iria tirar a estabilidade do funcionário público, ou seja, um funcionário público neoliberal, um negro defendendo o racismo estrutural. Então, Bolsonaro não tem jeito, gente. Não tem jeito. É uma barata a favor da chinelada. É uma barata a favor da chinelada. Um trabalhador defendendo o fim do 13º, porque o senhor, o vice-presidente do Bolsonaro, disse o quê? Disse que o 13º é uma jaboticaba, gente. 13º não é uma jaboticaba, porque antigamente se pagava por semana. Então, em cada ano, existe 4 meses que tem 5 semanas. Entenderam, gente? Então vai juntando. Uma semana, mais uma semana, mais uma semana. 4 semanas. Dá o 13º, gente. O 13º não vem de graça. Aí você vê um trabalhador defendendo o Bolsonaro, que também disse, vocês podem olhar no YouTube, vocês pesquisem, Bolsonaro disse que se tiver clima, acabará com o Ministério Público do Trabalho. E o que foi que Bolsonaro fez? Disse que seria contra a reforma da Previdência e votou a favor da reforma da Previdência, fazendo isso com os trabalhadores. E ainda apoiou a reforma trabalhista, não foi verdade? Porque o Temer é uma continuação, o Bolsonaro é uma continuação do Temer. Né? Aí você vê o trabalhador defendendo isso, essas pessoas têm jeito? Não, gente. Nem Jesus dá jeito no Bolsonaro. E como eu lhe disse, o bolsonarista ele se identifica com o Bolsonaro por isso, pelas mentiras, pelo mau caratismo. Né? Você vê essas mentiras vindo da igreja. Se eu pudesse contar tudo aqui que acontece, que vem da igreja, gente. Porque, como eu falei, essa igreja, que é a meretriz, ela é dona, ela vai conduzir esse povo cristão para o anticristo lá de Israel. Por isso que eles são alinhados. Porque vem do sionismo, que são os banqueiros judaicos. Você pode ver que a mídia, quem é que é o dono da mídia? São os banqueiros. Então eles defendem o Milei lá, a inflação 300%. Não, o Milei, entendeu? Estão defendendo o Milei. Né? Defendendo o Milei, que o PIB da Argentina encolheu quase 2%. Aqui cresceu 3,6%, se eu não me engano, pode me corrigir, foi 3,4%, foi 3,6%, não consigo lembrar, mas cresceu 3, acima de 3, quase 4%. E lá diminuiu quase 12%, e a mídia a favor da Argentina, do Milei, gente. Porque eles são dono. Os bancos são dono da mídia. O agronegócio são dono da mídia. Por isso que manipula esses idiotas. Aí você vê esse tipo de distorção. Um negro apoiando o racismo estrutural. Você vê um funcionário público neoliberal e o pobre de direita. Então o Brasil, meu filho, tá perdido. Quem gostou, deixa o like, curta, comente e compartilhe para que os nossos vídeos vão muito mais longe, para ver se alguma pessoa, pelo menos, acorda alguma pessoa. Porque quando a pessoa tem caráter, que vê essas mentiras do bolsonarismo, geralmente ela sai do bolsonarismo. Você pode ver que teve alguns influenciadores aí que, quando percebeu as mentiras, eles saíram, porque só quem tem mau caratismo, só quem é mau caráter, que gosta de mentira, gente. Curta, comente e compartilhe.